Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Setembro é um mês dedicado à prevenção do suicídio e ao cuidado com a saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo e no Brasil esse número ultrapassa 14 mil casos anuais. O silêncio e o preconceito ainda cercam o sofrimento emocional, mas abrir espaço para a escuta e para o acolhimento é fundamental. O Setembro Amarelo nasceu para lembrar que falar sobre o tema pode salvar vidas. Informação e diálogo são aliados poderosos. Ninguém precisa enfrentar a dor sozinho. A prevenção começa com a escuta. Esse é o tema do programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a psicóloga Evelyn Lindholm. Seja muito bem-vinda novamente ao Toda Mulher. Obrigada, sempre um prazer estar com vocês. E esse tema é um tema muito importante. Setembro é um mês que é todo dedicado para tratar dessa questão que ela está ali no cotidiano de muita gente. Está bem relacionada à questão da ausência de escuta, de diálogo, de cuidado, de ser um pouco até mais sensível, um olhar mais sensível para o outro, que é a questão que infelizmente tem tirado a vida de muita gente, que é esse, relacionada ao suicídio, à automutilação, diversos problemas. Eu vi um dado, Evelyn, da Organização Mundial de Saúde, que fala que apenas 9% da população tem de fato acesso a um tratamento à depressão, que é uma das causas, do suicídio, não a única, mas uma das causas. Sim. Esse é um problema, Porque na verdade quando a gente pensa no tratamento, a gente pensa que é uma coisa como se fosse um resfriado, E muitas das pessoas, elas iniciam um acompanhamento, vão a um médico, vão em alguém que vai dizer que acha que é depressão. Muitas das vezes não diagnosticam a depressão especificamente. Por quê? Porque como ela é multifatorial, ou seja, ela tem muitos motivos para acontecer, também não é tão simples assim para diagnosticar. Não é simplesmente a pessoa deitadinha, abraçadinha no travesseiro. A ideia é muito mais ampla do que isso. Pessoas apresentam a depressão de formas diferentes. Alguns se fecham, alguns ficam hiperfuncionais, outros mudam a alimentação, outros mudam o ciclo de sono, ou para melhor ou para pior. Outros incluem tudo isso e, além disso, se tornam mais agressivos. Outros ficam, sim, mais fechados, mais chorosos, mas a gente precisa lembrar que existe uma diferença importante entre o entristecimento, que muitas das vezes é gerado por uma ocorrência específica, e a depressão, que não precisa ter motivador específico. E esse é um grande ponto, porque muitas das vezes acontece algo triste na sua vida, mas se prolongar esse entristecimento por mais de 3 meses e a gente tiver um quadro de padrão comportamental diferenciado, a gente já pode começar a pensar se isso não é um quadro depressivo. Por isso, observar também é algo que é fundamental para você ajudar o outro. Mas além desses sinais, que eles são aparentes, se você parar para prestar atenção, existem outros pontos que estão bem relacionados a essa questão. Quando chega aquele momento que a pessoa não aguenta mais e comete esse ato, que pontos seriam esses, Evelyn? Que outros pontos seriam esses? A gente precisa lembrar que nem sempre a gente está pensando em suicídio como uma situação isolada. O suicídio já é a tentativa final de lidar com aquela dor. Muitas das vezes, inclusive, acontece uma coisa interessante, que é a pessoa verbalizar que está pensando, querendo sumir, querendo desaparecer, e a gente literalmente pensa assim, está fazendo drama. Só que a gente precisa lembrar um ponto importante. Ninguém que está com a saúde mental em dia vai fazer drama dizendo que quer desaparecer ou quer sumir ou até quer cometer suicídio. Entende? Esse é um ponto importante. Algumas pessoas dizem assim, não, a pessoa está falando que quer cometer suicídio basicamente porque ela está dramatizando, ela está exagerando, ela quer chamar a atenção. Ninguém tenta chamar a atenção dizendo que quer cometer suicídio se ela já não estiver num grau de sofrimento emocional bastante significativo. Tem muita gente que fala,
anuncia, né? Geralmente existe assim, é lógico que não é uma regra e não é motivo também para você determinar se vai fazer ou não fazer, mas existem pessoas que falam, quem anuncia não faz. Quem anuncia não faz, isso não é um fato. Muito pelo contrário, se a gente for pensar por essa regra, então todas as pessoas que cometeram suicídio e não anunciaram, a gente vai entender como exceção? Exato. E todos que anunciaram e não fizeram, a gente vai entender da mesma forma. Não é uma regra. Uma das coisas que eu posso atentar nesse sentido é quem verbaliza que vai cometer suicídio porque está pedindo ajuda de alguma forma. Pode até ser que ela não esteja pensando especificamente em cometer suicídio. E aí a gente vai para um lugar que é muito assim, não vamos falar sobre suicídio, porque se falarmos sobre isso, logo a gente vai ter mais pessoas cometendo. Na verdade, muitas das vezes, como a gente nem entende como que esse processo acontece, eu tenho uma palestra que eu dei há um tempo atrás, inclusive, para medicina em São Paulo, que fala sobre da ansiedade ao suicídio. Por que da ansiedade ao suicídio? As pessoas, elas entendem o suicídio como uma coisa de rompante. De repente, a pessoa decidiu se matar. Nunca é de repente. Sempre vem de uma construção gradual, crescente, e muitas das vezes não é assim, retilínea. Ela vai crescendo à vontade, diminuindo, e a gente pensa como se fosse uma coisa que simplesmente a pessoa acordou naquele dia e disse que naquele dia ele ia fazer aquilo. Mas não. A gente tem ansiedade antes, a gente tem a síndrome do pânico, que são aquelas crises mais significativas emocionais. A gente tem mudanças de humor, mudanças de comportamento, mudanças de hábito, mudanças alimentares. Temos uma pessoa, às vezes, que já está arrastando meses com dificuldade de dormir e ainda assim a gente acha que aquilo ali é tudo acaso. Ou fez porque quer chamar atenção. E aí, de repente, ela cometeu suicídio. O ato suicida é o último ato. É a última folha daquele caderno que vem sendo escrito a longo prazo e aí a pessoa escreve a última folha e é essa tentativa. Nem sempre vem de uma tentativa e êxito. Muitas pessoas tentam, não conseguem, mas muitos que tentam a primeira vez dificilmente tentam uma única vez. E esse é um ponto importante. É um sinal, não é? É um sinal, porque o corpo e o cérebro aprendeu que uma das formas de sair daquele lugar de sofrimento é acabar com tudo. E é complicado você, no geral, as pessoas tentarem, fulano tá mal, ele escolheu isso, é como se você estivesse responsabilizando a pessoa pela escolha dela, porque na verdade é um sentimento que é incontrolável de quem está passando por isso, não é? Sim. Ela não escolheu passar por aquilo, eu acho que as situações levaram ela para esse caminho e ela quer acabar a dor que ela sente, ou o vazio, ou a razão que levou ela naquele momento. Sim. Eu acompanhei um caso há um tempo atrás e eu não atendi a pessoa, só me fizeram um relato da ocorrência, né? Faz bastante tempo isso. Mas essa pessoa era um rapaz, ele estava noivo, tinha acabado de passar na faculdade no curso que ele queria, que ele sentia vontade de fazer, estava construindo uma vida com essa noiva, ia casar no final do ano, e quando foi no começo do ano, ele cometeu suicídio. E aí algumas pessoas diziam assim, mas ele era um rapaz jovem, bonito, estava noivo, tinha passado no curso que ele queria, por que então tinha tudo? Não tinha por que fazer isso. Só que esse ter tudo nada tem a ver com um sentimento emocional mais intrínseco. A gente precisa lembrar que o ter tudo, e que parece assim uma lista de compras, né? Mas eu tenho isso, tenho aquilo, então eu não posso sofrer. Você é privilegiado, então não tem direito. Então, eu não posso estar num lugar de sofrimento, eu não posso estar num lugar de depressão. Porque a depressão é como se fosse simplesmente um entristecimento com a vida. Mas não. A depressão, ele é um quadro clínico, crônico, que afeta o sistema nervoso central diretamente, pode ser alimentado por diversas vertentes, mas esse cérebro ele passa a funcionar de uma determinada forma. Então, eu não posso desconsiderar o funcionamento cerebral quando eu diagnostico um quadro como esse.
É como se a gente fosse tratar uma dor crônica. A dor crônica é tratada de uma forma diferente do que você só bater o dedinho ali no canto da cama. Sim. Você vai tratar de uma forma totalmente diferenciada, porque a recuperação também é diferenciada. E esse cérebro, ele tem um hábito funcional. Por isso vai ser mais difícil ele sair, porque a forma como ele funciona é daquela forma. Então, para ele sair daquele quadro, a gente também precisa de vários elementos para que ele consiga sair disso. Não é simplesmente o checklist da felicidade, sabe? Exato, e a gente vê muitos casos assim de pessoas que estão o tempo todo sorrindo perto de você, mas estão ali isoladas, mas são simpáticas e têm as coisas, não é? Tem um bom emprego, tem uma família bonita, mas prefere... ela, de certa forma, omite, né? Ou de algum tenta disfarçar que está sofrendo, de repente comete um ato porque não aguenta mais, né? Eu acho que o ponto não é querer saber por que ela fez, já que ela tinha tudo, né? Mas debater, olha só, a gente precisa ficar mais atento para todos os sinais e perguntar se você está bem, se o colega de trabalho está bem, porque... né, ele está um pouco mais triste ou mais isolado. Isolamento é um ponto que é para ficar atento, né? Mas a gente quase nunca presta atenção nas pessoas que a gente convive. Se você for lembrar, pensa, quantas vezes hoje pessoas passaram por você e perguntaram: oi, tá tudo bem? Você disse: tá tudo bem. E sorriu. Exato. Então, esse lugar do contato diário com as pessoas não é geralmente um lugar onde você vai sentar, a pessoa passa pelo corredor por você e perguntou: oi, tá tudo bem? Você diz que tá. Você não vai dizer: não, não tá. Vem cá, senta aqui uma meia hora comigo para eu te dizer como eu realmente estou. Por isso é necessário a gente ter uma mudança, né, de comportamento. Mas não fazemos isso, porque da mesma forma como quem passa no corredor dizendo que está tudo bem, quem pergunta no corredor se está tudo bem também está com a mesma pressa. Então, com a vida corrida, com as notícias sendo dadas todas ali uma em cima da outra, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, você não para mais para olhar para o outro. E quando a gente pensa assim, aí eu vou dar um exemplo específico. Temos, por exemplo, um filho em casa, quietinho, comportado, que vai bem na escola. A gente vai lá perguntar se está tudo bem? A não ser que chamem a gente para conversar a respeito. Exatamente. Acho que está todo mundo muito ocupado com o seu próprio Porque, do dia a dia. contrário, a gente entende que uma criança quieta é uma criança boazinha. Um adolescente quieto é um adolescente que não está me dando trabalho. Ele não está atravessando a minha vida dizendo que, sei lá, está usando drogas, está fazendo alguma coisa que fique claro que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, esse lugar de silenciamento, esse lugar de ser alimentado por coisas que não digam respeito à interação humana de verdade, interação. Não simplesmente eu passar na porta do quarto e dizer: ei, tá tudo bem? Ah, tá, isso aqui. Esse lugar de rapidez da realidade nos distancia de um olhar mais gentil com o outro. E a gente tem falado muito sobre isso, não é, Evelyn? Sobretudo com os jovens hoje. Eles têm encontrado refúgio na internet, e aí vem mais uma vez o perigo que algumas plataformas oferecem para esses filhos, esses jovens que ficam ali imersos durante todo o dia, às vezes, porque os pais trabalham muito, e a gente vê problemas sérios de incentivo à automutilação, entre outros tipos de violência, até ponto mesmo o próprio suicídio, outro fator. Tem jogos até, que estimulam esse tipo de comportamento, que desafiam. A gente tem uma série significativa de jogos que possibilitam esse adolescente conversar, às vezes, com pessoas com idades inapropriadas também, às vezes até outros adolescentes, mas a gente não pode entender a infância e a adolescência como um lugar de ingenuidade, de bondade, todo mundo é bonzinho, porque não é bem assim. A gente não sabe em que lugar cada um está inserido. Então, dentro desse universo, tem pessoas inseridas em universos diferenciados que vão fazer com que ela se torne mais agressiva, mais perigosa, mais introspectiva, mais ameaçadora também. Então, a gente precisa realmente ficar de olho. E aí a gente pensa dentro de casa, fora de casa, a gente tem sempre que estar de olho em todo mundo, mas é difícil. Vigilância aí, é difícil, um desafio. Sim. Muito desafiador. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continua essa conversa sobre saúde mental e sobre a importância do Setembro Amarelo. Não saia daí.
Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a psicóloga Evelyn Lindholm e a gente está falando sobre Setembro Amarelo e os desafios de saber como lidar com essa epidemia, não é? A gente vive numa sociedade que exige muito de todo mundo, e exige atenção, exige essa vigilância, exige que você produza muito, exige que você tenha um corpo perfeito, que você se vista melhor e que acompanhe toda a moda, exige tanta coisa e a gente esquece que a gente é humano, não é? Que a gente não dá conta de tudo. E aí que é o perigo, não é? Entra o perigo aí, principalmente. É exatamente aí que começam os quadros de ansiedade, as crises de pânico, os desconfortos emocionais que vão ser deixados para serem tratados depois, a terapia que a gente deixa para marcar no próximo mês e não marca, esse lugar de avaliação da saúde mental que a gente deixa para depois, porque a gente pensa, é só uma emoção, amanhã eu acordo melhor, amanhã eu volto a ficar produtiva, amanhã e nesse amanhã passa um mês, passa um ano em sofrimento emocional e não busca ajuda. Então, esse lugar de uma acomodação desconfortável é um lugar muito mais comum do que o lugar da busca por saúde mental. Porque a gente entende saúde mental de um lugar tão subjetivo, são só emoções. Vai passar, eu vou ficar melhor. É muito mais profundo do que isso. E aí a gente entende o lugar que eu não consigo lidar com minhas emoções, então eu sou fraco. Né? Então, se eu entendo isso como fraqueza, logo eu entendo que força é aguentar tudo. E não é. Mulher tem tendência a querer ser muito forte, mas o homem também passa por situações bem complicadas. Os dois são cobrados por motivos diferentes, né? O homem porque ele tem que ser forte, porque enfim é do homem, ele tem que aguentar, ele tem que prover, ele tem que se resolver. Ser macho. E aí a mulher, ela hoje em dia, além de ela ter que cuidar da casa, cuidar de si, ficar bonita, fazer tudo isso no salto, ela ainda precisa também trabalhar e se prover. Então, assim, tá tudo junto. Antes, a gente tinha, digamos assim, uma função, né? Que era cuidar da casa e cuidar dos filhos. E antes era isso que era pedido socialmente para a mulher fazer. Com o passar do tempo, nós fomos ganhando cada vez mais espaço, mas isso também não nos trouxe necessariamente menos obrigações. E aí é que está o ponto. Enquanto antes os papéis eram bem definidos, a mulher era a pessoa de dentro de casa, o homem era aquele que resolvia as coisas fora de casa e trazia para dentro de casa, enquanto a mulher resolvia tudo dentro de casa. A mulher, ela continuou com os mesmos papéis, só que acrescentou o papel de ir para fora de casa para produzir também. Então isso fez com que essa balança estivesse desigual, porque por mais que a gente veja alguns homens caminhando para esse lugar de também serem cuidadores do lar e dos filhos, mas a gente ainda tem muito mais mulheres que se tornaram pessoas que também produzem fora do que homens que produzem também dentro. Então a mulher agora está produzindo fora e dentro, a maioria dos homens só produz fora e cobra que a mulher produza dentro. Então ela tem mais papéis, tem, obviamente, de uma forma ou de outra, mais liberdade, algumas autonomias, mas muitas das vezes, e a gente tem pesquisas bastante atuais que mostram o quanto a sobrecarga mental da mulher traz mais para ela doenças autoimunes, doenças vinculadas à saúde mental, condições que a deixam hiper sobrecarregada, fazendo com que ela, mesmo que ela não seja o principal número dos índices de suicídio, porque algumas vezes a gente procura ali ajuda, né? A gente tem um pouquinho mais abertura para isso, mas o espaço para esse buscar ajuda é que demora. Então, muitas das vezes, quando eu recebo mulheres no meu consultório, elas já estão num quadro de saúde mental bastante desgastado. Elas não vêm no começo do repertório, elas vão ali já estando num lugar de muita dificuldade de lidar com aquelas questões emocionais e as demandas são múltiplas. Cansadas, não é? Já não aguentam mais e buscam ajuda. E ainda bem que ajudam, buscam essa ajuda, porque não é fácil. Existe algum sinal para quem está assistindo o programa, algum alerta, um ponto alto, assim, para uma pessoa que está passando por essa situação de sofrimento, que ele possa identificar, opa,
não, tá demais, então eu preciso correr e buscar essa ajuda. Apesar de ser difícil reconhecer isso. Vamos pensar em 3 perguntas básicas, tá? Isso daqui não diagnostica a depressão, mas ela te ajuda a ter uma noção do que pode estar acontecendo com você emocionalmente. Primeiro, como você está se vendo? Geralmente a pessoa num quadro de depressão, ela se vê de forma muito negativa, muito ruim. Sempre a vida dela está sem nenhum tipo de perspectiva e ela está olhando para si mesma sempre de uma forma sempre muito negativa, ok? Como essa pessoa vê os outros? Sempre vê os outros como estando bem-sucedidos, bem realizados, bem relacionados, que têm relacionamentos ótimos, que têm uma vida feliz. Então essa pessoa olha para si sempre de forma negativa, olha para o outro sempre de forma positiva. Então, os outros estão sempre, né, a grama do vizinho está sempre mais verde. E um outro ponto é, esse indivíduo tem perspectivas de futuro? Muitas das pessoas em quadro depressivo param de planejar o futuro, param de objetivar alguma coisa, param de ter alguma coisa de desejo para mais adiante. Não fazem mais esse lugar de previsão e nem de desejo no posterior. Então, se eu fosse dizer, elencar 3 pontos, esses são 3 pontos importantes para a gente observar como aquele indivíduo está. Olhar para si, deixar de olhar para o outro como se o outro fosse sempre melhor, deixar de se autocobrar muito, né, de querer ser aquele quadro e observar que você não está planejando, né, que você não está desejando. Isso. Viu, gente? Pontos importantes. E aí tem que correr e procurar ajuda, né? Correr e Aquele procurar diálogo ajuda. com um amigo ajuda também? Então, eu vou pontuar 2 diferenças em relação a essa questão com o diálogo com o amigo, Pelo menos né? para abrir aquela porta, né? Para aquele incentivo. Geralmente, mulheres falam sobre as suas emoções, homem não. Então, quando os homens se encontram, eles falam sobre as coisas. Sobre o carro que eles gostariam de ter, sobre, de repente, até a mulher que ele gostaria de ter, sobre coisas, de modo geral, sobre o jogo, sobre coisas, e a gente falando bem superficialmente, tá? Sim. Quando a gente pensa em diálogos entre mulheres, as mulheres conversam sobre as suas relações. Elas falam sobre família, falam sobre os pais, falam sobre elas mesmas, falam sobre a relação entre elas, então elas se expõem muito mais. Homem se expõe emocionalmente menos. Por quê? Porque muitas vezes isso vem para o lugar de chacota. Então o homem não tem muito espaço entre homens para vulnerabilizar. Uma situação ou outra, com um amigo ou outro, ele consegue um pouquinho desse espaço. Mas no geral é mais comum nós mulheres trocarmos sobre aquilo que está dentro e homens trocam sobre aquilo que está fora. Então por causa disso as conversas entre mulheres acabam sendo um pouco mais acolhedoras e entre homens que, infelizmente, não acolhem muito as emoções do outro, podem ser um pouquinho mais frias e superficiais, porque eles estão falando sobre coisas que não expõem nem vulnerabilizam eles. E sem vulnerabilidade não tem acolhimento. É difícil porque você tem que abrir seu coração e é difícil para todo mundo falar sobre si. E aí que entra a importância do especialista, né? Porque a mulher, ela se acolhe uma ou outra, mas às vezes ela não consegue dar ali uma opinião que é mais necessária ou incentiva de um modo de querer ajudar mesmo outras a tomar algumas decisões que, de certa forma, não ajudam essa pessoa da maneira que ela precisa, não é? É porque e aí o muitas especialista é essencial. É porque muitas vezes, vamos pensar, se eu vou conversar com você, não como terapeuta, eu vou conversar contigo, você vai conversar comigo como amiga e eu vou conversar com você como amiga, então eu vou falar sobre, está acontecendo isso aqui contigo, quando tal coisa aconteceu comigo, eu fiz assim. Então eu parto do meu ponto de vista pessoal. Como terapeuta, eu não parto do meu ponto de vista pessoal, eu parto do seu ponto de vista. Então, eu parto daquilo que você está me relatando, é o teu relato que me enche de informações e a partir dessas informações é que a gente vai caminhando juntas para um lugar que vai ser bom para ti. E não um lugar que eu acho que é bom para ti. Sim. Muitas das vezes na amizade, isso vai um pouquinho para esse lugar. Eu te aconselho diante do que é bom para mim. Daquilo que eu conheço e acho que é o correto. Exatamente. E muitas vezes, isso a gente pode pensar, muitas vezes a gente, por mais que vá conversar com uma amiga sobre uma coisa ou outra,
Se eu pego uma amiga, por exemplo, que de repente é um pouco mais preconceituosa que seja, certas coisas eu não vou dizer. Se eu tenho uma amiga que é um pouquinho mais religiosa, tem certas coisas que eu não vou dizer. Eu tenho uma amiga que é extremamente retraída sexualmente, certas coisas eu não vou dizer. Então, esse escolher de coisas torna muitas das vezes o diálogo entre amigas não tão amplo como deveria ser, e tem esse outro viés. A amiga vai me dizer o que ela acha que eu devo fazer da minha vida. Do ponto de vista dela, sobre o que ela acha que conhece da minha vida, não é? Exatamente. E eu já não vou fazer isso. Eu, como profissional, já não vou fazer isso. Eu vou acolher a tua dor. Tu não vai ficar receando o que eu vou achar de determinado ponto da tua vida. Você vai trazer ele nu e cru e a gente vai ver como a gente vai organizar isso daí para funcionar na tua vida. Não com base nos meus conceitos, nem com base nos meus valores pessoais, mas com base no meu conhecimento clínico, com anos de estudo, para poder a gente trabalhar em cima daquilo. Então não é simplesmente um achismo nem subjetivo, é ciência mesmo. E o preconceito ainda é um problema, assim, na busca por tratamento de saúde mental? Porque a gente já está falando do suicídio, mas a gente precisa enfatizar que a prevenção é necessária. Sim. O preconceito ainda é um obstáculo grande? Muito, porque a gente entende as questões da emoção como algo superficial e subjetivo. A gente entende as emoções como algo quase que uma questão de escolha. Se você está triste, é só ficar alegre. Se você está desanimado, é só você ouvir uma música animada que tudo vai ficar bem. Se você está em determinada situação emocional, é só você mudar essa situação emocional que tudo fica tranquilo. E não é muito assim. Por quê? Porque tem bases fundamentais que determinam como a gente vê o mundo, como a gente se vê. E é a partir delas que eu construo essa ideia sobre mim. Então não é tão simples eu mudar isso, mas quando a gente vai para essa percepção de que quem procura terapia, um psiquiatra, uma pessoa doida, uma pessoa que não tem controle sobre as próprias emoções, a gente literalmente está dizendo que não é correto ela sentir o que ela sente. Então, a partir desse momento, ela passa a entender que aquilo que ela sente está errado e que ela não deve procurar ajuda. E aí o preconceito, ele bate justamente aí, nas pessoas que já têm os seus próprios receios e junta isso a uma sociedade que alavanca esse pensamento, né? Receios e receitas, né? Com certeza. Porque muita gente tem, diga-se de passagem, uma solução para todo problema, porque a gente sabe do outro, principalmente. Do outro, principalmente. E aí a gente sabe, já aprendeu que a gente é diferente, né? Nós somos diferentes, né? Podemos viver em sociedade, mas aqui dentro somos pessoas diferentes, temos vivências diferentes. Acho que Freud que fala que nenhum ser é igual ao outro, não existe, ninguém é igual em nada. Né? Cada um tem suas particularidades, sua subjetividade, o modo como vê a vida, e respeitar e compreender que o outro, né, tem a sua subjetividade. É essencial até para a escuta, porque essa escuta, ela vem como algo fundamental de apoio, não é? Por isso que existem várias iniciativas. Se você tem alguma questão, depressão, está se sentindo triste, ligue para esse número. A gente tem uma equipe de especialistas para te ouvir, te encaminhar, te tirar desse momento. E às vezes a pessoa precisa só de alguém para dar, né, essa levantada. Tem o telefone, né, de prevenção ao suicídio, que é justamente onde a pessoa liga para ter primeiro o pontapé assim, de ajuda, né, que serve justamente para isso. Momento de desespero para você ser inicialmente ouvida, pelo menos ali pontualmente, e aquilo ali te dá, às vezes, assim, um pouquinho da energia necessária para evitar que você vá para um outro lugar mais extremo. A fé é essencial, rezar é essencial, encontrar amigos é maravilhoso e tudo, mas aquilo que se passa com a pessoa, né, é algo que realmente precisa desse apoio especializado. E aí, vou aproveitar para a edição e vou pedir, assim, para colocar o número do contato, né, de plataformas, telefones que estão aí à disposição para atender quem está passando por esse momento de sofrimento, Sim. não é? Porque é um sofrimento emocional que é difícil. Muito severo, muito severo.
difícil, prolongado, crônico, que não é simplesmente, eu vou passar por cima disso, não é tão simples assim. Porque se a gente fosse pensar, por exemplo, a gente pensaria sobre isso, sobre alguém que quebra a perna? Quebra a perna não, é só levantar e andar, que aí a perna vai ficar boa. Claro a gente que não não pensa isso, mas quando a gente pensa sobre saúde mental, a gente sempre pensa que a pessoa pode só escolher outra emoção, como se fosse um cardápio, assim, ela tira aquela emoção e passa a usá-la. Mas não é assim, as nossas emoções são um compêndio de elementos químicos dentro do nosso cérebro que muitas das vezes são fixos e que elas só vão se alterar realmente se você mudar uma série de padrões e hábitos. E até para voltar a andar tem que passar por um processo, né? Imagina que a saúde mental. Exatamente. Evelyn, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão aí, que vão assistir o programa, sobre a importância de cuidar da saúde mental e de ver, ouvir, de prestar atenção mais na vida da gente também, né? Eu acho que a mensagem principal é a gente pensar que saúde mental não é um lugar de subjetividade. É um lugar sério, é um lugar que faz parte de quem você é, faz parte daquilo que define como você se comporta, como você olha o outro e como você entende o seu futuro. E é a partir disso que você tem que entender a saúde mental. A saúde mental é um lugar que precisa de cuidado e acolhimento. Eu até falo uma coisa no meu consultório que é assim: pense no seu cérebro como alguém que você namora. Se eu cuido bem de quem eu namoro, esse relacionamento vai continuar bem. Se eu começo a maltratar, abusar, extorquir, se eu começo a tirar e não der nada de bom, esse relacionamento vai para o fim. E é o que acontece quando a gente não se relaciona bem com a nossa saúde mental. Esse relacionamento com o nosso equilíbrio, ele vai acabando e a gente vai indo para um lugar que, infelizmente, muitas das vezes acaba no óbito. E não adianta querer dar conta de tudo se você não dá conta de si mesmo. Primeiro se amar, né? Se cuidar e seguir a vida, né? Tá difícil para todo mundo, mas a gente tem que seguir esse caminho de autocuidado mesmo, que é essencial para todos nós. Muito obrigada, Evelyn, pela parceria querida. Aqui no programa Toda Mulher. Sei que esse espaço é seu também. Sempre que tiver algo importante, pode nos procurar. Te agradeço mesmo a sua presença. Obrigada, meu bem. Sempre um prazer. Obrigada também a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão.